Fala galera, sou o Júlio César e daremos início agora à correção da segunda parte da prova de Matemática e Raciocínio Lógico para o cargo de agente fazendário da Prefeitura de Niterói. É uma ótima oportunidade para a gente aprender um pouquinho. Então, para tudo que você está fazendo, atenção redobrada, olhos esbugalhados que tem um monte de dica para você. Sexta questão, galera. Questão bastante simples. Vou resumir o enunciado para vocês. Existe uma dívida. O valor dessa dívida, R$500. Como essa dívida foi paga com atraso, haverá uma cobrança percentual em cima dessa dívida, o que vai fazer com que ela aumente. Nós precisamos encontrar o valor da dívida após esse aumento percentual. Vamos por etapa. Primeiro vamos calcular o valor da multa. A multa é de 2%. 2% da nossa dívida. Vai ficar assim, 2% de 500, que dá R$10. Tranquilo, galera? Agora, haverá uma cobrança de 0,4% ao dia. Então, primeiro, galera, vamos calcular esse valor. 0,4% de 500 é igual a R$2 ao dia. Como foram 18 dias de atraso, é só a gente multiplicar para encontrar o valor dos juros. Então, está aqui, ó, 2 vezes 18 igual a 36. Qual vai ser a nossa solução, galera? Vai ser o valor da dívida mais o valor da multa mais o valor dos juros. Vai ficar assim, ó. 10 mais 36 mais 500 é igual a 546. Portanto, o nosso gabarito, letra B. Belezinha, gente? Show de bola. Questão número 7. É uma questão que trata de regra de 3. Obviamente, existem muitas possibilidades de montar essa regra de 3 e também existem muitas possibilidades de você resolver. Eu vou trazer aquela que eu acho mais simples. Então, em relação ao enunciado, eu vou começar pelo segundo período do texto. Olha só. Temos 3 pessoas, beleza? Inicialmente, essas pessoas demorariam 20 dias. Tranquilo? Só que é o seguinte, após o trabalho ter sido iniciado, elas concluíram 1/4 do serviço. Como é que a gente pode trazer isso para uma linguagem de regra de 3? Eu vou colocar assim, galera, olha só. Pessoas, SV é o serviço, na verdade o trabalho, e aqui é a quantidade de dias. Então, eu tenho que 3 pessoas, elas concluíram 1/4 do serviço. Então, se eu considerar que o serviço ele tem 100%, 1/4 é só dividir 100 por 4, que vai dar 25% do serviço. E se eles demorariam 20 dias e já concluíram 1/4, dividindo 20 por 4, quer dizer que eles já trabalharam por 5 dias. Então, o que eu escrevi aqui, galera? Que 3 pessoas concluíram 25% de um trabalho, que eu chamei de serviço, em 5 dias. Tranquilo até aí, galera? Show de bola. Vamos continuar. Agora é o seguinte, mais 2 pessoas se juntaram ao grupo. Está aqui, ó. E agora eu quero saber, com essas 2 pessoas a mais, em quanto tempo a gente vai terminar esse serviço. Então, como é que vai ficar a nossa linguagem, gente? Vai ficar assim, ó. Com mais 2 pessoas, eu passo a ter 5 pessoas. Para fechar o nosso serviço, que é 100%, falta 75%. E x é aquele valor que eu quero encontrar, que é a quantidade de dias. Show de bola? Beleza, vamos lá. Entendida a primeira parte da questão, que foi a montagem da nossa regra de 3, vamos à segunda parte, galera, a resolução propriamente dita. Para a gente resolver uma regra de 3, a gente precisa saber se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais à grandeza que contém a incógnita. Como assim, Júlio? Não entendi. Incógnita é sempre aquilo que nós precisamos encontrar, nesse caso, o x. A gente precisa saber se essas duas grandezas elas são diretamente ou inversamente proporcionais a essa grandeza. Antes de falarmos sobre isso, eu vou trazer para vocês um macete, uma forma de se resolver essa questão de uma maneira bem mais fácil. Para que a gente possa aplicar o nosso macete, gente, nós precisamos sempre transformar a grandeza que contém a incógnita sob forma de produto. Vai ficar dessa maneira. Tranquilo até aí? É o seguinte, galera, olha o macete. Quando uma grandeza for diretamente proporcional a outra, nós vamos lembrar de Deus. Observem que as iniciais são idênticas. Onde está Deus, galera? Deus está no céu, Deus está lá em cima. Isso significa que quando uma grandeza for diretamente proporcional a outra, você vai dividir de baixo para cima. Poxa, Júlio, mas não existe na língua portuguesa o pra. Tudo bem, meu aluno. É só para você entender melhor. Assim fica mais fácil de você entender. Beleza? Quando uma grandeza for inversamente proporcional a outra, você vai lembrar do inferno. Observe as iniciais. São iguais, beleza? Onde é que fica o inferno, galera? Ele fica lá embaixo.
Então, o que você vai fazer quando uma grandeza for inversamente proporcional à outra? Você vai dividir de cima para baixo. Tranquilo até aí? Vamos aplicar o nosso macete, galera? Show de bola, vamos lá. Olha só. 25% de um serviço é realizado em 5 dias. Ao aumentarmos a quantidade de serviço, foi de 25 para 75, o que acontece com a nossa quantidade de dias, galera? Essa quantidade vai aumentar. Então, aumentando essa grandeza, essa também aumenta. Significa que essa grandeza serviço é diretamente proporcional à grandeza dias. Se é diretamente proporcional, vou lembrar de Deus. Então, vou dividir de baixo para cima. Galera, 75 dividido por 25, 3. Beleza? Deu para entender? Vamos comparar a outra grandeza. Agora, vamos comparar essa grandeza em relação a essa. Essa, nesse caso, não vai nos importar. Olha só, gente. 3 pessoas realizam um determinado serviço em 5 dias. Ao aumentarmos a quantidade de pessoas, o que vai acontecer com a nossa quantidade de dias? Essa quantidade vai diminuir. Quanto mais gente, menos dias. Então, essa grandeza pessoas é inversamente proporcional à grandeza dias. Então, vamos lembrar do inferno, vamos dividir de cima para baixo. Vai ficar assim, gente, ó, 3 dividido por 5. Podemos cortar esse 5 com esse 5. O que vai nos sobrar, galera? 3 vezes 3, ou seja, qual o valor de x? X é igual a 9. A nossa resposta vai ser a soma de dias, pois a gente precisa o total. A gente achou que x é 9, vamos somar com 5. Então, a nossa solução será 14 dias. Tranquilo, gente? Espero que vocês tenham entendido esse macete. Vamos prosseguir. Questão número 8. É uma questão que trata de análise combinatória. Faz o seguinte, galera. Dê um pause, leia a questão com bastante calma para a gente poder debater sobre ela. Vamos lá. Observem os dados da nossa questão. Coloquei de uma maneira bem resumida para vocês. Olha só. Temos um total de 5 pessoas. Devemos distribuí-las da seguinte maneira. Uma pessoa para abrir o prédio, 2 pessoas para trabalhar pela manhã e outras 2 pessoas para trabalhar à tarde. De quantas maneiras diferentes nós podemos fazer isso? É bem simples, galera. Aqui está o nosso prédio. Vamos iniciar na sequência que aparece. Eu tenho 5 pessoas. Preciso escolher apenas uma para abrir o prédio. Quantas são as possibilidades? 5. Eu tenho 5 pessoas e vou escolher uma. Pronto. 5 possibilidades. Essa parte é tranquila. Agora é o seguinte. Vamos considerar que uma pessoa já abriu o prédio. Agora restam 4 pessoas. E nós precisamos escolher 2 para trabalhar pela manhã. Nessa hora, surge uma dúvida. Você vai perguntar para mim assim, Júlio, é arranjo ou é combinação? Como é que eu consigo entender isso? É bem simples. Dentre 4 pessoas, nós precisamos escolher 2. Vou fazer o seguinte, vou trazer 2 pessoas para trabalhar na sua empresa. 2 pessoas que você deve adorar. Aqui estão. Se nós invertermos a ordem dessas 2 pessoas, ficando dessa maneira, a gente agora vai comparar. Galera, essa dupla é igual ou é diferente a essa? Obviamente que a resposta é igual, é a mesma dupla. Logo, a ordem não importa. Se ao invertermos a ordem, nós temos a mesma dupla e a gente já percebeu que a ordem não importa, nós estamos diante de uma combinação. É só a gente resolver. Aqui está a fórmula da combinação. Como é que a gente entende essa fórmula? É o seguinte, a gente fala combinação de N a P. N é o total e P é aquilo que eu quero. Galera, qual é o total de pessoas que ainda restam? 4. O que nós queremos agora? Formar uma dupla para trabalhar pela manhã. Então, nós temos a combinação de 4 para 2. Como é que vai ficar, galera? Onde tem N, vamos substituir por 4. Onde tem P, vamos substituir por 2. E entre parênteses, vai ser 4 menos 2. Vai ficar assim, galera. 4 fatorial, que divide 2 fatorial, vezes 2 fatorial. Observe que o nosso P é igual a 2 e 4 menos 2 é igual a 2. Tranquilo? Vamos abrir esse fatorial, galera. Vai ficar assim. 4 vezes 3 vezes 2 fatorial sobre 2 fatorial que multiplica 2 fatorial. A gente pode cortar esse 2 com esse 2. Qual vai ser a nossa resposta, galera? 4 vezes 3, 12, dividido por 2, vai dar 6. Lembrando que 2 fatorial é 2 vezes 1, por isso que aqui eu deixei apenas o 2. Tranquilo, galera?
Agora é o seguinte, uma pessoa abriu o prédio, show de bola. 2 pessoas estão pela manhã. Agora sobraram apenas outras 2 pessoas para trabalhar à tarde. Qual é a nossa conclusão, galera? Como sobraram apenas 2, nós temos agora uma possibilidade. Significa que apenas essas 2 pessoas vão trabalhar na parte da tarde. Qual é a nossa solução, galera? É o produto. 5 vezes 6 vezes 1. Total, 30 possibilidades. Belezinha? Tranquilo. Vamos continuar. Questão número 9. Nós temos uma sequência e precisamos encontrar o centésimo termo de toda essa sequência. Como é que a gente pode resolver isso sem ter muito estresse, sem ter muito trabalho? É o seguinte, galera. Vamos olhar apenas para os termos de ordem par. Olha só. Segundo termo da sequência, quarto termo, sexto termo, oitavo termo, décimo termo. Vamos tirar eles dali. Olha só, galera. Se o centésimo termo dessa sequência é o que eu quero encontrar, perceba que ao selecionar os termos de ordem par, eu peguei a metade da quantidade. Então, basta que eu encontre o 50º termo dessa sequência. Simples assim. Vamos observar essa sequência por um outro ponto de vista. Olha só, galera. Observe que do 5 para o 12, aumentei 7 unidades. E também do 12 para o 19, do 19 para o 26 e do 26 por 33, eu também aumentei 7 unidades. Como esse aumento ele é constante, significa que nós temos uma progressão aritmética. Galera, aqui está a fórmula do termo geral de uma progressão aritmética. Mas eu não quero que você olhe para essa fórmula. Eu quero que você entenda o seguinte. Eu preciso encontrar o 50º termo dessa sequência. Como é que eu faço isso? É bem simples, galera. Se eu quero encontrar o 50º termo, basta que eu pegue o primeiro e eu adicione a 49 vezes a razão. Como assim, Júlio? Se eu quero o termo 50, eu vou multiplicar por uma unidade a menos do que aquilo que eu quero, vezes a razão. É simples assim. O nosso primeiro termo é o 5 e a nossa razão é 7. Vai ficar assim, galera. O meu 50º termo vai ser o primeiro termo mais 49 vezes a razão. Obviamente, nós vamos fazer primeiro o produto. Vai ficar assim, galera. 49 vezes 7, 343. 343 mais 5, 348. Portanto, o centésimo termo de toda essa sequência, ele é o 50º termo dessa sequência. Portanto, o gabarito é a letra C. Belezinha? Vamos prosseguir para a gente fechar. Questão número 10. Nossa última questão, galera. Então, vamos fechar com chave de ouro. Essa questão envolve o cálculo de probabilidade. Vamos lá. Temos 40 funcionários. Legal? Será escolhido ao acaso apenas um. E nós precisamos calcular a probabilidade de que esse funcionário tenha mais de 40 anos. Como é que se resolve essa questão? Tem um macete, galera. Questões que envolvam o cálculo de probabilidade, você vai resolver assim. O que eu quero sobre o total. Galera, o que a gente quer? Que o funcionário tenha mais de 40 anos. Perceba que nós temos 18 funcionários nessa situação. O total é 40, então é só resolver. Vai ficar 18 sobre 40. O que a gente quer sobre o total. Simplificando em cima e embaixo por 2, obteremos 9 sobre 20, um número racional. Aí você vai falar, Júlio, esse número racional, pelo que eu estou percebendo, ele está expresso em forma percentual. Como é que eu chego a esse valor? É muito simples, galera. É só multiplicar o numerador por 100. Sempre que tivermos uma fração e quisermos saber o que ela representa em termos percentuais, é só multiplicar o numerador por 100. 9 vezes 100, 900, dividido por 20, 45%. O nosso gabarito é letra D. Então, a gente fecha aqui a correção da prova. Espero que vocês tenham gostado. Show de bola? Então, fica para vocês mais uma super dica. Até a próxima, se Deus quiser.